Segundo Crônicas, capítulo 27. Jotão tinha 25 anos de idade quando se tornou rei e reinou por 16 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jerusa, filha de Zadok. Ele fez o que era bom aos olhos do Senhor e seguiu o exemplo do seu pai Uzias, mas não invadiu o templo do Senhor. Mesmo assim, o povo continuou com suas práticas corruptas. Jotão construiu a porta superior do templo do Senhor e também fez grandes reparos nos muros sobre o monte Ofel. Ele construiu cidades na região montanhosa de Judá e edificou fortalezas e torres nas montanhas onde havia florestas. A guerra que realizou contra os amonitas foi bem sucedida, de maneira que durante os 3 anos seguintes ele recebeu deles um imposto anual de 3,5 toneladas de prata, 10.000 barris de trigo e 10.000 de cevada. O rei Jotão se tornou cada vez mais poderoso porque seguiu cuidadosamente o caminho do Senhor, o seu Deus. Os demais acontecimentos do reinado de Jotão, incluindo suas guerras e suas outras atividades, estão escritos no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Jotão morreu e foi enterrado com os seus antepassados na cidade de Davi, e seu filho Acaz se tornou o novo rei. Segundo Crônicas, capítulo 28. Acaz tinha 20 anos de idade quando se tornou rei e reinou 16 anos em Jerusalém. Mas ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, diferente do seu antepassado Davi. Ele seguiu o exemplo dos reis de Israel e fez ídolos de metal para adorar o deus Baal. Ele foi até o vale de Ben-Rinom para queimar sacrifícios e chegou a sacrificar seus próprios filhos no fogo. Do mesmo modo como faziam as nações que adoravam outros deuses e que foram expulsas da terra pelo Senhor diante dos israelitas. Ele também sacrificou e queimou incenso nos altares idólatras que havia nas montanhas de debaixo de cada árvore grande. Por isso, o Senhor, o seu Deus, permitiu que o rei da Síria o derrotasse e levasse para Damasco uma grande parte do seu povo. Os exércitos de Israel também mataram um grande número dos soldados de Acaz. Em um só dia, Peca, filho de Remalias, matou 120.000 dos mais valentes soldados de Judá, porque eles haviam abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Então Zicre, um grande guerreiro de Efraim, matou Maacéias, filho do rei, e Asricão, administrador do palácio do rei, e Eucana, o segundo depois do rei. Os exércitos de Israel também prenderam 200 mil mulheres e crianças de Judá e tomaram enormes quantidades de objetos, levando-as para Samaria. Mas Obed, um profeta do Senhor, estava ali em Samaria, e ele saiu para encontrar o exército que voltava, e ele lhes disse: Olhem, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, estava muito irado com Judá, e deixou que vocês os prendessem. Mas vocês os mataram com muita fúria, e isso chegou até os céus. E agora vocês ainda pretendem fazer escravos dessa gente de Judá e de Jerusalém? O que vocês têm a dizer a respeito de suas próprias culpas contra o Senhor, o seu Deus? Ouça o que digo, e façam voltar aos seus lares os seus irmãos que vocês tornaram prisioneiros, porque o fogo da ira do Senhor está sobre vocês. Então Azarias, filho de Joana, Berequias, filho de Mesilemote, Jeisquias, filho de Salum, e Amassa, filho de Hadlai, que eram alguns dos chefes de Efraim, também questionaram os que estavam chegando da guerra, dizendo: Não tragam os prisioneiros para cá. Se fizerem isso, o Senhor ficará irado contra nós, e a nossa culpa, que já é grande, aumentará ainda mais o fogo da ira do Senhor sobre Israel. Então os oficiais do exército deixaram que os chefes políticos decidissem o que fazer com os presos e com os despojos. Os homens já mencionados distribuíram aos presos roupas para as mulheres e crianças que não tinham o que vestir, e deram calçados, alimento e vinho. E os que estavam doentes e eram velhos foram postos sobre jumentos e levados de volta para as suas famílias em Jericó, a cidade das palmeiras. Depois voltaram para Samaria. Naquele tempo, Acaz, rei de Judá, mandou mensagem ao rei da Assíria, pedindo sua ajuda.
Os edomitas voltaram a invadir Judá e a fazer prisioneiros. Nesse meio tempo, os filisteus tinham invadido as cidades das planícies e do deserto do Neguebe, e já havia ocupado Bet-Semes, Aijalon, Gederote, Socó, Tímina e Ginzo com as aldeias vizinhas. O Senhor humilhou Judá por causa dos maus atos de Acaz, rei de Israel, porque ele havia destruído o caráter espiritual de Judá e tinha sido infiel ao Senhor. Mas quando Tiglat-Pileser, rei da Assíria, chegou, causou dificuldades ao rei Acaz em vez de ajudá-lo. Assim, muito embora Acaz tivesse dado a ele o ouro do templo e os tesouros do palácio, de nada adiantou. Nesse tempo de grande dificuldade, o rei Acaz se tornou ainda mais infiel ao Senhor. Ele ofereceu sacrifícios aos deuses do povo de Damasco, que o havia derrotado, porque ele achava que se esses deuses haviam ajudado os reis da Síria, também o ajudariam a se oferecesse sacrifícios a eles. Mas em vez disso, eles foram a causa da ruína dele e a desgraça de todo Israel. O rei pegou os utensílios de ouro do templo e os despedaçou, trancou as portas do templo do Senhor, de modo que ninguém podia adorar ali, e fez altares em cada canto de Jerusalém. Acaz fez a mesma coisa em todas as cidades de Judá, construindo altares idólatras para queimar sacrifícios a outros deuses, provocando a ira do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Os demais acontecimentos do seu reinado e de seus atos, do início ao fim, estão registrados no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Quando o rei Acaz morreu, foi sepultado com os seus antepassados na cidade de Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis de Israel, e o seu filho Ezequias reinou em seu lugar. 2 Crônicas, capítulo 29. Ezequias tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Ábia e era filha de Zacarias. Ele fez o que era bom aos olhos do Senhor, seguindo o exemplo do seu antepassado, o rei Davi. Logo no primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, Ezequias abriu de novo as portas do templo e as consertou. Mandou chamar os sacerdotes levitas para se encontrarem com ele na praça do lado leste do templo, e disse a eles o seguinte: ouçam-me vocês, levitas, santifiquem a si mesmos e santifiquem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo que é impuro do lugar santo, porque nossos pais cometeram um grande pecado perante o Senhor, o nosso Deus, e abandonaram o Senhor e seu templo, o lugar da sua habitação, e lhe voltaram as costas. As portas de entrada ficaram fechadas, a chama que nunca devia apagar se apagou, e não foram oferecidos incenso e sacrifícios queimados para o Deus de Israel. Por isso, a ira do Senhor veio sobre Judá e Jerusalém. Ele fez deles objetos de horror, de espanto e de desprezo, como vocês podem ver hoje com seus próprios olhos. Nossos pais foram mortos na guerra, e nossos filhos, filhas e esposas estão vivendo como prisioneiros. Mas agora quero fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, de modo que se desvie de nós o fogo da sua ira. Meus filhos, não se esqueçam mais dos seus deveres, porque o Senhor escolheu vocês para servirem a Ele e queimarem incenso. Então os levitas começaram a trabalhar, da família de Coate, Maate, filho de Amassai, e Joel, filho de Azarias, da família de Merari, Quis, filho de Abadi, e Azarias, filho de Jealelel, da família de Gerson, Joa, filho de Zima, e Éden, filho de Joá, da família de Elisafã, Sinri e Jeuel, da família de Asaf, Zacarias e Matanias, da família de Remã, Jeuel e Simei, da família de Gedutum, Semaías e Uziel. Esses homens chamaram os seus companheiros, os levitas, santificaram-se a si mesmos e começaram a purificar o templo do Senhor, conforme lhes havia mandado o rei, em obediência à palavra do Senhor. Os sacerdotes limparam a sala interior do templo e trouxeram para fora, ao pátio, todas as coisas impuras que encontraram lá dentro. Aí os levitas as levaram para o córrego de Cedron. Essa santificação começou no primeiro dia do primeiro mês, e no 8º dia eles haviam chegado ao pátio externo. Demoraram 8 dias para purificar completamente esse pátio, de modo que todo o trabalho ficou pronto em 16 dias. Então voltaram ao palácio e disseram ao rei Ezequias:
já terminamos a purificação do templo do Senhor, do altar de ofertas queimadas e de tudo que faz parte dele, e também da mesa dos pães da presença com todos os seus objetos. Recuperamos e santificamos todos os objetos que o rei Acaz jogou fora, quando ele fechou o templo. Eles estão ao lado do altar do Senhor. Bem cedo na manhã seguinte, o rei Ezequias foi ao templo na companhia das autoridades da cidade, levando 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes, como oferta pelo pecado. Oferta feita em favor da família do rei, da nação e em favor do templo. O rei deu ordens aos sacerdotes, os descendentes de Arão, para sacrificarem os animais no altar do Senhor. Então os sacerdotes abateram os novilhos, pegaram o sangue e os aspergiram sobre o altar. Em seguida, abateram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. E fizeram a mesma coisa com os cordeiros. Os bodes para a oferta pelo pecado foram então trazidos perante o rei e a assembleia, que colocaram as mãos sobre eles. Depois, os sacerdotes abateram os bodes e fizeram oferta pelo pecado, apresentando o sangue dos animais sobre o altar, para a expiação de todo Israel, conforme o rei havia mandado, pois o rei havia dito que a oferta queimada e a oferta pelo pecado deviam ser feitas em favor de toda a nação de Israel. Com os levitas no templo do Senhor, o rei formou uma orquestra com símbolos, harpas e liras. Isso estava de acordo com as instruções de Davi e de Gade, profeta do rei, e do profeta Natã, que haviam recebido essas instruções do Senhor. Assim, os levitas ficaram em pé com os instrumentos musicais de Davi e os sacerdotes com as trombetas. Então Ezequias deu ordens para que o sacrifício queimado fosse oferecido sobre o altar. E quando começou o sacrifício, começou também o canto de louvor ao Senhor, ao som das trombetas e dos instrumentos de música de Davi, rei de Israel. Durante toda a cerimônia dos sacrifícios queimados, toda a assembleia inclinou-se em adoração ao Senhor, enquanto os cantores cantavam e as trombetas tocavam. Depois disso, o rei e todos os presentes se curvaram perante o Senhor, em atitude de adoração. Então o rei Ezequias e seus oficiais deram ordens aos levitas para cantarem perante o Senhor alguns dos hinos de Davi e do profeta Asaf. Eles o louvaram com alegria, depois inclinaram as cabeças e o adoraram. Em seguida, Ezequias disse: agora que vocês se consagraram ao Senhor, tragam seus sacrifícios e ofertas de ações de graças ao templo do Senhor. Então, o povo de todas as partes do país trouxe seus sacrifícios e ofertas de ações de graças, e alguns voluntariamente também traziam ofertas queimadas. No total, a Assembleia ofereceu ao Senhor 70 novilhos para ofertas queimadas, 100 carneiros e 200 cordeiros. No total, foram consagrados como sacrifícios 600 bois e 3.000 ovelhas e bodes. Visto que eram poucos os sacerdotes para preparar as ofertas queimadas, então os seus parentes levitas os ajudaram a tirar a pele de todos os animais até que o trabalho estivesse terminado, e até que outros sacerdotes se santificassem para o trabalho, pois os levitas estavam muito mais dispostos a santificar-se do que os sacerdotes. Havia uma grande quantidade de ofertas queimadas, além da oferta de gordura dos animais oferecidos como sacrifício de paz, e das ofertas de bebida que acompanhavam cada oferta queimada. Desse modo, restaurou-se o templo do Senhor para o culto. Ezequias e todo o povo estavam muito felizes por causa daquilo que Deus havia feito por eles em tão pouco tempo.